Nessa série de vídeos, nós vamos começar pelo acrônimo CASADO e especificamente pela letra C, onde eu estarei aqui com você, mulher, para não ensiná-la a ser uma mulher de verdade, porque isso você já sabe. Talvez seria até injusto da minha parte eu te ensinar a ser mulher. Não é a minha proposta. O que eu quero fazer é mostrar para você o que se passa na cabeça masculina, ok? Então a primeira letra do acrônimo CASADO é C de conquista. Valorize então o desejo que ele tem por conquista. Talvez para você a palavra conquista não seja tão romântica assim e não seja algo tão agradável de se começar a falar. Afinal de contas, não parece nem um pouco afetuoso dizer sobre conquista. Quando talvez passa pela sua cabeça a palavra conquista, você pode lembrar da Idade Média, quando os homens, os soldados iam lá conquistar um reino e conquistar algumas terras, e chegavam lá como desbravadores do território e dominavam aquele território como imperadores, governadores, governantes, enfim. Não é esse contexto de conquista que eu quero falar para você. Conquistas aqui está muito mais relacionado a alguma coisa que ele faz, alguma atividade que ele realizou, do que o desejo de dominar propriamente dito. Nenhum homem tem na sua natureza o sentimento ou o desejo de domínio. Se ele tem esses desejos, isso quer dizer que ele tem uma disfunção. Mas não é isso que eu quero tratar ou trabalhar aqui, tá? O que o homem tem, na verdade, é um desejo por realizar algo, por conquistar algo que ele se dispôs a fazer. Talvez você possa achar isso meio estranho, mas acontece que o homem, ele tem a necessidade de conquistar, nesse sentido que eu falei para você. Da mesma forma que você foi feita para amar, o seu marido foi feito para respeitar, ok? E talvez seja estranho para você respeitar o seu marido ou valorizar esse sentimento, esse desejo que ele tem por conquista. Afinal de contas, tudo seria mais fácil se ele simplesmente amasse mais o casamento, amasse mais você, não é verdade? Mas acontece que eu não estou querendo dizer que o homem não valoriza o amor. Ele não desvaloriza, tá? Ele valoriza sim, pelo contrário. O amor é tão importante para ele quanto para você. Acontece que o homem, a forma de você soletrar amor para o homem é o seguinte: pega o papel e caneta e soletre a palavra amor para o homem. Soletra assim, R-E-S-P-E-I-T-O. É assim que você soletra amor, entende? Então, uma vez que você entendeu que para o homem, o que ele faz, o que ele realiza, o que ele se propõe a fazer, conquista, domina e vence, esse desejo, quando ele é satisfeito, exerce sobre ele um tremendo prazer, tá? Então, se você valorizar isso, você vai ter então encontrado de fato a alegria do seu homem, dado a ele a alegria em ser homem. Para o seu marido, existe uma necessidade dentro dele em realizar missões, realizar e vencer e conquistar desafios. E ele é movido por isso. Tanto que, se ele assistir um filme relacionado a isso, por mais que existem homens que gostam sim de ver sobre romance, ficção, enfim, histórias românticas, essas coisas todas, fábulas. O homem, geralmente, ele é a maioria dos homens. Não quero trazer aqui uma regra que todos são assim, tá? Então não é uma regra, mas a maioria dos homens é movido por missões, realizações, desafios. Então é muito mais típico você ver um homem assistindo filmes de ação, de aventura, de tiroteio, de explosões, de ficção científica talvez, de guerra, de batalha, algo sobre batalhas medievais, enfim, do que vendo um filme sobre romance, sobre alguma fábula, enfim. Não, volto a dizer, não é uma regra, mas acontece que o homem, ele entende isso como sendo algo mais relacionado à natureza dele. Então, você vai ver que isso é mais comum. Agora eu quero trazer um exemplo para você. Imagine
que o seu homem, o seu marido, ele perdeu o trabalho, chega em casa e todo desanimado, triste, chateado, preocupado, talvez com um semblante normal, mas um pouco mais calado do que o normal, tá? Do que o comum, do que o convencional. Chega até você e fala que foi despedido. E aí você fala para ele assim: olha, meu amor, não precisa ficar assim não precisa ficar nem um pouco preocupado, porque nós temos um ao outro e nós nos amamos. Isso é o que importa. Pronto. Você acha que ganhou seu marido. Isso é o suficiente. O amor, ele resolve todas as coisas, não é verdade? Mas aí você percebe que o seu marido olha para você com a cara, talvez com o mesmo semblante, talvez dá um sorriso sem graça, ou mostra os dentes, não só aquele sorriso amarelo, vai para o canto, vai para o quarto dele, fica calado o resto da noite sem falar com você, e parece que você falando isso para ele gerou mais desânimo nele ainda. E você não consegue entender por que cargas d'água. Você falando que estava tudo bem, que vocês tinham um ao outro, e vocês se amavam, e isso já seria tudo bem, e parece que piorou a situação. Então você não consegue acreditar que o seu marido não conseguiu receber o seu amor por ele. Isso faz com que você até de certa forma fique desanimada. E acredite, eu entendo você. Acredite em mim. Agora eu quero inverter a situação. Imagine que você está grávida, foi para o hospital e chegando lá você perdeu o seu bebê. E aí o seu marido olha para você com a mesma fala e diz o seguinte: meu amor, não se preocupe, está tudo bem. Afinal de contas, nós temos um ao outro e nós nos amamos, isso já basta. Aí talvez você pode falar: Credria, nem se compara o emprego dele com uma criança, com um bebê que foi perdido. O que eu quero dizer para você, talvez esse exemplo foi bem extremo, mas o que eu quero dizer para você é que assim como um filho faz parte da sua essência, do seu ser, uma realização, uma missão, uma obra, uma edificação faz parte do seu marido. Seria quase você falar para o seu marido que ele não precisava ficar preocupado com o emprego dele e que afinal de contas vocês dois tinham um ao outro. É quase como você perder um bebê e ele falar o seguinte: olha, meu amor, não fique preocupada, eu tenho um cartão de crédito aqui e eu vou te entregar depois que você sair desse hospital e você vai poder comprar tudo que você quiser, eu pago. Você vai falar para esse marido e vai olhar para ele com cara de nojo, talvez vai chamá-lo de monstro, insensível. Como ele pode se importar com compras, sendo que você acabou de perder um bebê? Não é verdade? Acontece que o impacto de você desvalorizar uma coisa que é tão importante para ele é tão profundo quanto ele desvalorizar uma coisa que faz parte da sua essência. Você começa a entender então que realizações, edificações, missões, desafios, o trabalho para o homem é tão importante quanto filho, amor, cuidados, afeto, atenção, proteção é para você. Você precisa entender isso. Agora, como que tudo isso começou? A gente já teve um módulo aqui sobre o homem ideal e sobre a mulher ideal. E lá você se lembra que em Gênesis capítulo 2, versículo 15, está escrito que Deus colocou o homem no jardim para lavrar e cultivar e o guardar. Então, o homem foi colocado no jardim sozinho, não existia Eva ali com ele. Tá que ele tinha todo o recurso que ele precisava. Ele tinha todo o estoque de alimento que ele podia ter, ele podia comer de qualquer árvore, mas era necessário que ele desenvolvesse um trabalho ali. Porque nenhuma árvore iria frutificar se ele não cultivasse essa árvore e se ele não mantesse essa árvore. É fato que o jardim é um lugar de delícia, um lugar de desfrute e de você aproveitar ali. Mas o jardim não fica jardim por muito tempo. É necessário que haja um trabalho de manutenção. E para fazer um jardim é necessário um trabalho de cultivo. Então você percebe que antes do homem ter um casamento, Deus colocou ele num jardim para cultivar o jardim. Você entende que o milagre acontece quando Deus faz algo, quando acontece algo aqui na terra,
algo que o homem faz, mas na força de Deus. Então, o homem estava ali cultivando o jardim e aconteceu que Deus olhou para ele e viu que a outra parte do propósito dele, da missão do homem, da realização do homem, era dar para ele uma auxiliadora, uma ajudadora. E acontece que a palavra hebraica para auxiliadora e ajudadora significa uma resposta que atende. Você sabe que a palavra auxiliadora e ajudadora, ela vem originada de uma palavra hebraica que significa literalmente uma resposta que ajuda ou aquela que responde. Então, Deus fez Adão com uma ótima condição de trabalho, tá? Com tudo que ele precisava, todas as ferramentas, todos os instrumentos. Ele tinha muita água, ele tinha animais, ele tinha plantas, ele tinha toda a ciência para executar aquele trabalho. E mesmo quando parece tudo perfeito, faltava algo para ele, uma auxiliadora. E no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo fala que não foi o homem que foi criado para a mulher, mas ele diz que foi a mulher que foi criada para o homem. Por quê? O homem precisa desse auxílio, o homem depende desse auxílio. Nada é tão perfeito quanto não possa melhorar na vida do homem. Então, mesmo que ele seja capaz de seguir a sua vida e fazer grandes feitos e grandes realizações, esse homem, se ele precisa ir para o próximo nível, ele depende da sua auxiliadora ou de uma auxiliadora. Por isso que um relacionamento disfuncional basicamente existe quando homem e mulher são independentes. Porque essa dependência, ela é corrosiva e nociva ao relacionamento. Mas a dependência também, porque a dependência faz com que a mulher seja a mesma coisa que o homem, não fale nada, que seja só ele falando, ele decidindo o caminho, ele decidindo tudo, e ela não opina, não fala, não percebe nada. Isso é um erro. Da mesma forma, quando o homem, ele depende da sua esposa a tal ponto que deixa tudo para ela decidir, para ela fazer, e isso também é disfuncional para o relacionamento. O que é saudável é a interdependência. E a gente vai falar isso mais em outros módulos. Mas o que eu quero que você saiba é que todos nós entramos em um relacionamento para contribuir com o outro. Você entrou para contribuir com o seu marido, como auxiliadora, como aquela que responde, como uma resposta para ele. Uma resposta nos tempos difíceis, uma resposta nos tempos de bonança, uma resposta, uma solução no tempo de dúvida, talvez no tempo de falta de fé, de incredulidade. No meio de tantos problemas, você seria aquela voz serena, uma voz de muitas águas. Eu não sei se você é assim, mas você já percebeu que quando a gente ouve aquelas águas correndo de forma leve e suave no meio da mata, ela acalma a gente? Então você é essa água que acalma o seu marido quando ele está ansioso. Mas infelizmente, muitas esposas não têm valorizado o sentimento do seu marido por realizações e conquista. E ao invés de ser como um riacho calmo e tranquilo, que mostra a direção, mostra o rumo, traz calma, traz tranquilidade, tem sido uma goteira na vida dele. E em Provérbios está escrito que é melhor para o homem viver no deserto com uma mulher rixosa, né? Melhor é para o homem viver só do que ter uma mulher que é como uma goteira na sua casa. Então você sabe que você tem esse poder dentro de si. Talvez eu quero elucidar melhor isso que eu estou te falando, o seguinte exemplo. Quando o seu marido conheceu você no começo do relacionamento, para ele era claro que você era a resposta que ele precisava para auxiliá-lo na sua missão. Você era aquela que estaria em uma missão junto com ele, entende? Mas acontece que com o passar dos anos, você, no começo do relacionamento, até falava para ele: eu sou aquilo que você precisava. Eu estou aqui para fazer tudo que você precisa, para ser uma com você, para ir onde você for, estar com você em todo momento. Isso é amor. Mas acontece que com o passar dos anos, com os filhos,
com a casa própria, com as responsabilidades, com os afazeres. O que aconteceu foi o contrário. Você é cheia desse desejo de ajudar o seu marido, de ser aquela que responde, ou a resposta que ajuda, você começa a tratar o seu marido de forma diferente, de forma muito desrespeitosa para ele. Começa a criticar, começa a reclamar, começa a chamar a atenção, a brigar com ele, e aí você percebe um desânimo profundo no seu marido. Ele já não é mais aquela pessoa com quem você se apaixonou. Sabe por quê? Porque o espírito dele, as emoções dele esvaíram-se, acabaram. Por quê? Porque você furou o tanque dele de respirar, o tanque do oxigênio dele. E você sabe que o tanque dele, respirar, é respeito. Então, quando você desrespeita o seu marido, mas desrespeita como? Brigando, reclamando, murmurando, gritando, falando de forma confrontativa ou confrontadora, você desrespeita o seu marido dessas formas. Eu estava conversando uma vez com uma mulher e ela falava que ela estava assim, chocada com o seu marido. Ela estava falando assim, meu Deus, como que ele pode ser assim, tão inútil, tão preguiçoso, tão imprestável? E eu falei assim, olha, seu marido é assim porque você desrespeita ele. Ele falou, não desrespeito ele hora nenhuma, nunca faltei com respeito. Mas esse é um engano. Muitas mulheres acham que não desrespeitam o seu marido. O que seria desrespeitar? Seria talvez xingar, bater, tacar alguma coisa nele. E olha que tem algumas pessoas, algumas mulheres que fazem isso. Mas as mulheres que não fazem essas coisas acham que não desrespeitam o seu marido. Mas a partir do momento que você reclama, a partir do momento que você grita, briga com seu marido, confronta, não reconhece ele ou não valoriza o sentimento que ele tem por conquista, você está desrespeitando ele também. Talvez esses textos que eu citei, por exemplo, de Gênesis, ou do apóstolo Paulo, que fala lá em 1 Coríntios, capítulo, se eu não me engano, 11, verso 9, fala justamente, mostra uma face de um Deus um pouco sexista. E talvez as mulheres mais feministas não concordem com isso. Como assim? Nós fomos criados para os homens? Que absurdo! Não, vocês são iguais. Acontece que vocês têm funções e missões diferentes. O homem, ele foi feito para trabalhar, para trazer sustento para sua casa. Entende? E a necessidade que ele tem é que você valorize, honre essa atribuição. Se você fizer isso, você pode perceber uma mudança extraordinária no seu marido. Então, valorize o desejo que ele tem por conquistar. Se o seu marido demonstrar desânimo por alguma coisa, se seu marido demonstrar que ficar cabisbaixo por falta de realização em alguma coisa, se ele não conseguir prover algo, se ele não conseguir um trabalho, admita, reconheça que essa é uma área vital para ele. E você vai ver no vídeo quando a gente compartilhar as dicas de ouro, mas o que eu posso falar aqui para você é, motive ele, anime ele que ele vai encontrar uma oportunidade, ele vai continuar provendo, e independentemente se ele traz dinheiro ou mantimento para casa ou não, ele continuará sendo o provedor dessa família, o líder dessa família. Fazendo isso, você vai motivar o seu marido de uma forma que você nunca imaginou.